Então, as red flags, elas precisam ficar muito claras que sim, nós precisamos encaminhar urgentemente isso para um serviço de emergência, para um serviço médico. Mas, o que a gente sabe ali das red flags? Que as perguntas básicas que o profissional de primeiro contato ele precisa fazer são aquelas quatro perguntas muito básicas e fundamentais que nós precisamos fazer para o nosso paciente. A primeira é que se ele teve um trauma recente, se ele teve alguma perda de peso mais inexplicável nesses últimos 3 meses, 6 meses, se ele tem histórico de câncer há 5 anos, e o critério também importante de febre, pensando ali nas infecções, tá? Então, quando a gente fala de capacidade do lombar, capacidade física, nós vamos falar cerca de 7,3% de toda a população mundial sofre de incapacidade. Você já ouviu falar lá que 80% das pessoas vão ter alguma dor, algum momento de dor, algum episódio de dor, mas quem chega no seu consultório é cerca de 7,3% aí que tem dor lombar, dor nas costas. Isso equivale a 540 milhões de pessoas. É uma epidemia, então, se você for ficando cada vez mais especializados, nós vamos precisar ficar atentos com a red flag. Tá? O que são essas red flags? O que são essas bandeiras vermelhas? Muitas pessoas, muitos profissionais acabam fazendo essa visão um pouco simplista, tá? Um pouco simplista no raciocínio de eu estou tendo perigo, eu estou ali precisando de alguma ajuda, eu preciso de alguma atenção especial. Então eu levanto, eu fico ali com uma questão ali mais de bandeira vermelha, tá? Então eu acho que a gente tem que pensar assim como uma red flag, como algum perigo, mas a gente vai entender que às vezes esses perigos não estão tão claros, o seu paciente não está avisando você tão claramente sobre essas bandeiras vermelhas, tá? Então por isso que a gente precisa ter mais atenção, a gente precisa olhar ali os caminhos desse paciente, olhar principalmente quando essas red flags elas estão mais obscuras, tá? Esse é o meu trabalho aqui hoje com vocês, tá bom? Se a gente parar para pensar ali com o fisioterapeuta, será que nós fisioterapeutas, eu vou falar um pouco mais sobre o fisioterapeuta, mas acredito que como primeiro contato, o profissional da saúde em geral que lida com o paciente, que tem dor, será que ele está preparado realmente para ser essa pessoa de primeiro contato? Ou ele está como esses jogadores aí da Argentina, esperando ali uma falta do Brasil? Eles estão apreensivos, eles preferem que esse paciente já venha de um médico com um diagnóstico mais fechado? Será que está tão seguro que ele acaba ainda necessitando muito que já venha com os exames complementares para te dar mais segurança? Então, essa é uma pergunta que eu faço para vocês nesse início de aula, para que a gente comece a entender um pouquinho mais sobre que há de perigo nessas red flags, tá? E quando a gente fala lá, do fisioterapeuta em ser o profissional de primeiro contato, isso ainda nós precisamos de muitas estratégias, nós precisamos ainda entender um pouquinho mais sobre isso. Esse artigo foi muito interessante, que em 2012, a Fritz, ela colocou isso como fisioterapeuta, sendo profissional de primeiro contato, ele custaria muito menos para o Estado, ele custaria muito menos, mantendo a qualidade do serviço, não tendo grandes problemas e grandes receios, Então, existe toda uma linha, um raciocínio de
de que um caminho aí para que o fisioterapeuta, para que o profissional saiba cuidar ali, ele seja um profissional de primeiro contato, isso custaria muito menos ali para o serviço em geral, né? Quando o paciente ele procura um médico, o médico acaba indicando para um especialista que faz exame, de exame ele vai e volta lá para o médico, e depois disso que ele caminha para o paciente, isso custaria ali dos R$2.200, dólares. E quando o paciente tem um problema e ele vai direto no profissional, ali o fisioterapeuta, como primeiro contato, isso custaria entre 900 e 1.000 dólares, então mais da metade do preço. E aí, quando o fisioterapeuta, após uma avaliação clínica muito detalhada, que é disso que nós estamos falando aqui hoje, ele sim, se ele desconfiar de uma red flag, se ele desconfiar de algo que é perigoso, ele caminha direto para um serviço de emergência, para um serviço médico, para que o médico acabe fazendo ali os seus exames complementares, tá? Então, as red flags, elas precisam ficar muito claras que sim, nós precisamos encaminhar urgentemente isso para um serviço de emergência, para um serviço médico. Mas, o que a gente sabe ali das red flags? Que as perguntas básicas que o profissional de primeiro contato ele precisa fazer são aquelas quatro perguntas muito básicas e fundamentais que nós precisamos fazer para o nosso paciente. A primeira é que se ele teve um trauma recente, se ele teve alguma perda de peso mais inexplicável nesses últimos 3 meses, 6 meses, se ele tem histórico de câncer há 5 anos, e o critério também importante de febre, pensando ali nas infecções, tá? Então aqui a gente está pensando em coisas malignas, em coisas graves, em coisas realmente importantes. Então, fratura, está pensando em histórico de câncer, de tumor e infecções, tá? Isso realmente são coisas graves. Isso a gente vai chamar de bandeira vermelha, tá? Então, mas existem outras flags, né? Outras bandeiras, outras cores de bandeiras que são pouco abordadas e hoje a gente ouve pouco falar isso com relação ali aos pacientes. Então, assim, uma bandeira vermelha realmente quando é grave, infecção, fratura, tumor, coisas que realmente precisam ser enviadas. Bandeiras ali acabam sendo mais laranjas, e sintomas mais psiquiátricos, tá? Bandeiras amarelas, que são os fatores biopsicossociais, relação de saúde, trabalho, tá? Tudo isso acaba sendo algo também muito importante da gente ficar observando. E bandeiras pretas, quando a gente fala ali do contexto mais jurídico, insatisfação familiar ou do trabalho, tá? Isso acaba sendo muito diferente quando você acaba trabalhando em serviço público ou mesmo em serviços assim, clínica escola, eu dei aula há muitos anos lá na PUC, né? É muito comum você ficar muito atento quando esse paciente ele tem uma insatisfação muito grande do trabalho, a chance dele é afastado do trabalho, a chance dele ter um prognóstico muito positivo, uma vez que ele está afastado, ele não quer voltar ao seu trabalho, está lá afastado já há alguns anos, esse paciente tem uma melhora comparado a outros pacientes. Tá? Então, isso é bastante interessante da gente salientar e a gente leva isso como um critério importante. Tá? Mas será que é tão claro assim, bandeira amarela, bandeira verde? Ou é algo parecido ali, o fisioterapeuta olha essas bandeiras como esse semáforo alemão? Tá? Você chegou na Alemanha, você não entende muito de semáforo, esse negócio está meio bagunçado, e você não sabe muito se você para, se você bicicleta fica parada, a bicicleta vai para a direita, se vai para baixo. Realmente, o que ficou claro aqui é que a bicicleta pode ir para a direita. Né? Eu acho que a única coisa que a gente consegue entender, será que para o fisioterapeuta, essas red flags, elas estão tão claras, assim, isso o profissional da saúde, também isso para ele é claro, tá? Ou a gente pensa que a bandeira vermelha é uma coisa muito simplista, né? Ela é vermelha, ela é amarela, em seguida ela vai verde, né? A gente já consegue diagnosticar isso muito facilmente. Ou mais, como na Fórmula 1, né? É um sinal, ela é a vermelha,
em seguida passou, vira verde, pode seguir. Será que é tão simplista isso? É isso que a gente está falando. Mas eu gosto muito de falar como numa praia, né? Você pega e vê que existe essa bandeira vermelha, né, um perigo ali no mar, mas você vai encontrar no mar ali surfistas, você vai encontrar alguns banhistas na beirada, tá todo mundo olhando para aquilo, entendendo que aquilo é um perigo, mas em alguns casos você deve seguir, em outros casos você não deve seguir, então assim, esse perigo é até que ponto? É isso que a gente precisa entender bem. Tá? Será que só de eu estou conseguindo observar exatamente, eu sei que tem um perigo ali, mas eu consigo entender qual? Então tudo isso é importante, mas o mais importante para o primeiro contato é você conseguir enxergar essa bandeira. Não adianta essa bandeira estar muito obscura ali, né? Então ela precisa ficar bem clara para que todos saibam.